Então, feito o seu controle de gastos, você está sabendo quanto exatamente sai, quanto exatamente entra, né? Você equilibrou as suas contas, né? Então, está conseguindo guardar um dinheirinho a mais todo mês, fez a sua reserva de emergência, está montando a sua reserva de emergência, aí sim a gente pode começar a falar de investimentos. Porque eu não posso falar de investimento se não sobra nada, ou se está faltando, né? Então a primeira coisa eu tenho que equilibrar minhas contas. Né? Então existem várias formas aí da gente fazer uma renda extra, tanto para cobrir essa dívida, esse buraco, como para aumentar os aportes que eu vou fazer para investimentos, né, para eu conseguir acelerar esse meu patrimônio, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter essa base de cálculo. Então, assim, eu tenho controle, fiz a minha reserva, tô tranquilo. Aí sim a gente vai começar a falar de investimentos. A minha orientação é começar primeiro entendendo a renda fixa. Depois você vai para a renda variável, que é aquele negócio de ações, criptomoedas, fundos imobiliários, fundos de investimentos. Primeiro entenda a renda fixa, depois você vai dando uns passinhos aí devagarzinho, conforme você vai entendendo um pouquinho do negócio, né, para você diversificar um pouquinho mais seus investimentos e talvez acelerar os seus ganhos. Uma dica que eu dou, gente, não seja ganancioso, tá? Então, assim, às vezes a gente vê um negócio na internet, tem muita coisa que é muito apelativa. Não, como eu ganhei 20 mil reais em 3 horas. Sei lá, né? Sempre aparecem umas coisas assim. Gente, isso aí é uma coisa extremamente rara, tá? O que acontece? Se a pessoa conseguiu, ela teve o mérito dela, lógico. Ela vai mostrar como ela conseguiu, mas não seja ganancioso de colocar tudo ali, tá? Assim, entenda primeiro, pesquise outros locais, veja outras pessoas que estão falando, estude sobre aquilo, para não cair num golpe, né? Na televisão tava passando esses dias aí, o cara que deu um golpe aí num monte de gente aí com bilhões de reais, de dólares, sei lá, por conta do Bitcoin, né? Então, vocês tomem bastante cuidado. É uma coisa interessante, sim, de estar estudando, mas dentro do passo a passo é um dos últimos. Se você está dominando todo o resto, você vai para ele, tá? Essa é uma dica que eu dou. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de investimento. Para que você quer investir esse dinheiro? Né? Para que ter um monte de dinheiro e não saber o que fazer com ele? Né? Tem gente que quer isso também, né? Então, eu não estou julgando aqui. Mas é importante a gente saber quais são os seus sonhos. Né? O que você sonha? Ter uma casa própria, você investir no futuro dos seus filhos, né? Talvez pagando uma faculdade ou uma escola, né? Um pouquinho mais particular, enfim, viagens, carro, moto, sei lá. Aqui, gente, entra qualquer sonho que você tem. Né? Então, só que o problema do sonho é que ele fica aí no campo da imaginação, naquela, poxa, que bom seria se, né? Fica no e se, e a gente acaba não fazendo nada. Então, assim, decida qual é o seu sonho, o que você quer para sua vida. Né? Então, o que mais as pessoas querem hoje talvez seja uma casa própria. Né? Eu vou colocar isso de exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Então, assim, por que não, né, ter uma casa própria hoje, né, ter uma casa própria, dependendo de onde você quer, do local, custaria entre 100, 150, 180, até uns 200 mil reais, né? Tem gente que quer ter maior, enfim, aí já foge um pouquinho, mas por que não, né? Então, assim, quanto que eu precisaria para juntar, vamos por 180 mil reais, em quanto tempo, quanto que eu precisaria investir? Aí, gente, aí não é já, é um sonho, mas agora já virou um objetivo. Né? Eu tenho um objetivo, meu objetivo é ter minha casa própria. Então, já trouxemos aí o sonho para o campo racional. Então, vamos pensar, vamos planejar como conseguir essa casa própria, quanto tempo eu preciso investir, se eu vou precisar financiar ou não. Então, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Né? Então, eu tendo um objetivo claro em mente, eu preciso então traçar metas. Né? Então eu preciso guardar tanto por mês, colocar em tal lugar
por tanto tempo e eu vou ter aquele montante, né? Depois lá de alguns anos aí talvez eu tenha ou o montante total ou assim, pelo menos você consegue dar uma boa entrada aí na, no financiamento, né? Enfim, aí tem várias formas de você conseguir isso, tá? Não tô aqui para falar disso, mas pelo menos assim, quanto mais dinheiro eu tenho investido ou em dinheiro em caixa, melhor às vezes fica o meu poder de barganha, né? Então às vezes eu consigo negociar, se eu pagar à vista, você não dá um desconto, né? Então isso também fala a favor, né? Então a gente tem mais carta na manga para poder fazer uma negociação melhor. Então o planejamento entra para isso. Então trazer os seus sonhos para o campo racional, transformar eles em objetivos e traçar metas, né? E metas assim, metas diárias, semanais, mensais, anuais, né? Então hoje, vamos supor assim, eu acordei hoje, você não, hoje minha meta é não gastar em coisas superficiais, né? Ou se eu estou querendo melhorar minha saúde, hoje minha meta é comer 2 alimentações saudáveis. Ou minha meta hoje é fazer atividade física, ou minha meta hoje é enviar o meu currículo para algumas empresas, ou eu vou estudar tal coisa, enfim, qualquer coisa que seja que vá te agregar tanto para a parte pessoal como profissional e também indo em direção aos seus sonhos, tá? Então eu tenho metas da vida e tenho metas para os meus objetivos. Então com isso eu consigo já ir começando a planejar exatamente para onde eu vou. Porque quando eu tenho um objetivo em mente, sabendo exatamente o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou passando por isso agora, talvez um perrengue aqui, né, tendo que trabalhar aqui, às vezes 2 turnos, ou sei lá, eu não estou simplesmente cobrindo um buraco, né, eu estou indo atrás de um sonho. Então o nível de ansiedade, o nível de estresse, ele controla bastante por conta justamente disso, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu devo ir, você não vai ter distrações, né? Então aquela coisinha que geralmente às vezes você gastar, poxa, tô assim, mas agora não, você tá focado e você sabe para onde está indo, então você tem clareza no teu caminho. E agora eu vou falar um pouquinho, né, por que a poupança ela não pode ser considerada um bom investimento. Tá? Eu não estou falando reserva de emergência, tá, gente? Reserva de emergência, poupança pode ser considerada sim, mas talvez depois dessa conversa vocês repensem um pouquinho e coloquem em outro local, né? Então, quando eu estou falando de investimentos, então eu tenho que pensar sim no rendimento, tá? Então, existem perfis aí de investidores, né? Conservadores, moderados e os que são meio, né? Aqueles caras que que quer arriscar mesmo, né? Ter uma oportunidade de um grande lucro aí, mas também tem a chance de perder boa parte do investimento. Então são basicamente esses 3 tipos aí de perfis, né? De investidores. Inicialmente todos nós somos conservadores, tá? Então a gente vai focar bastante em renda fixa. E eu vou falar um pouquinho por que a poupança ela não é um bom investimento. A poupança, como que funciona o rendimento da poupança? Ela é indexada ao CDI, tá? Eu já vou explicar o que é o CDI, mas não o CDI a 100%, 100% do CDI, ele é 70% do CDI, tá? O CDI, ele está muito atrelado à Selic, que eu também já vou explicar o que é Selic. Tá? Então, que é a taxa básica de juros. Então, a Selic sobe, o CDI sobe. Selic desce, o CDI desce. Então, eles andam juntos. Eles têm praticamente o mesmo valor, tá? Então, ela varia muito, o CDI varia muito de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Outro problema da poupança é que também, além de ser 70% do CDI, o rendimento ela só acontece no aniversário do aporte. Vou colocar isso aqui assim, por exemplo, eu coloquei R$100 no dia 2 de fevereiro. Somente no dia 2 de março que esse rendimento ele vai cair na sua conta poupança. Ou seja, se no dia 1º de março eu tive que resgatar esse dinheiro,
o rendimento ele não vai vir. Eu vejo como uma grande desvantagem. Todos os outros locais que você tem pelo menos 100% do CDI, você tem um rendimento diário. Então todo dia você vê o teu dinheiro crescer, que é uma coisa bacana de a gente se ver. Então a poupança em questão de investimento não é um bom negócio. Terceiro ponto, porque a poupança não é um bom investimento. Normalmente ela não ganha da inflação, tá? Ou quando ganha da inflação, ganha por muito, muito pouco. O que é inflação, gente? Inflação, a gente sabe o efeito da inflação, né? Então a gente está vendo agora nos combustíveis a mais de R$7, preço de alimentos que só sobe, então cada vez que a gente vai no mercado parece que a gente vai deixando mais dinheiro lá. Então tudo vai subindo. E é a inflação, né? Então a gente sente no bolso o poder da inflação. Nos investimentos, a inflação, o que acontece? Ela diminui o poder de compra do seu dinheiro. Eu vou colocar assim em exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Se eu colocar lá R$100 na poupança, você vai ver que depois de alguns anos, né, o teu dinheiro vai crescer lá dentro, tá? Não estou falando que ele não vai crescer, não vou ele vai diminuir, não, ele vai crescer. Só que esse ganho, ele às vezes não ganha do aumento do preço da coisa, das outras coisas que a gente consome diariamente. Então, na verdade, ele perdeu o dinheiro de compra, né? Então, assim, é só a gente ver o combustível, né? As R$50 lá atrás encheu o tanque. Hoje, R$50 não dá quase nada, né? Assim, não dá nem metade do tanque. Então, justamente, o poder de compra diminui. Então, esse é o poder da inflação. Por isso que é importante a gente saber da inflação, porque tem alguns investimentos que são prefixados, que tem uma taxa lá que você sabe exatamente quando você vai resgatar, e outras são atreladas à inflação, né? Então tem mais um percentual em cima. Então é legal a gente saber um pouquinho da inflação, que ajuda a gente se organizar um pouquinho melhor, né? E a inflação geralmente ela tem um ciclo, né? E ela já vem em alta há um bom tempo aí, justamente por conta da pandemia, e agora tem a questão da guerra da Rússia, enfim, tudo que seja global influencia diretamente a inflação, principalmente em países igual o nosso, né, igual o Brasil, aí, que é um país emergente, que se qualquer coisa que afete aí diretamente as commodities, aí, né, que são os grãos ou minérios, enfim, né, carne, tudo isso influencia diretamente o nosso bolso. Por isso que é importante a gente saber que a inflação ela também é um componente que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer os nossos investimentos. Né? Então, assim, o que eu oriento para vocês? Né? A gente está falando basicamente de três taxas que são extremamente importantes aí para quando a gente vai considerar um investimento. A taxa Selic, o CDI e o IPCA, que é a inflação. Né? A taxa Selic, igual eu falei antes, ela então é a taxa básica de juros. Quem determina isso aí é um órgão do governo, né? Eu acho que é o Copom, que eles vão determinar assim, para tentar fazer um controle inflacionário ali dentro do país, né? Então eles vão determinar se eles vão estar mais alto, mais baixo, eles vão fazer toda uma leitura do mercado nacional e internacional, vão fazer essas correções, essas projeções para tentar fazer um controle da inflação aqui dentro do país. O CDI, ele acompanha justo a taxa Selic. Exatamente, eu não vou lembrar por que ela acompanha, mas está relacionado também aos bancos, né? Então, que é um certificado de depósito interbancário. Então, ele acompanha, então os bancos eles usam essas taxas para fazer empréstimos, financiamentos, né? Então, é uma taxa que está extremamente recorrente nos investimentos aí de renda fixa, né? Então, é importante a gente saber que existe essa taxa. Então, se você souber a taxa Selic, você sabe o CDI, né? Então, você sabe quanto que ele está valendo. O IPCA, ele é o quanto que a inflação está no momento, né? Tem o acumulado do ano, tem o acumulado dos últimos meses, enfim. Mas é uma taxa que também determina o quanto
as coisas encareceram dentro daquele momento, daquele período, daquele ano, né? Então, tem muitos investimentos que usam também o IPCA como um dos indexadores ali, né, dos rendimentos, né? Investimentos de renda fixa que vão ter a taxa IPCA mais um prefixado, vamos supor, IPCA mais 5%, mais 4%, né? Então vai render o quanto deu a inflação mais um tanto, né? Então a gente tem vários investimentos aí de renda fixa que usam o IPCA também como uma das formas aí de taxa de juros. E eu vou falar agora alguns títulos, né, de renda fixa que eu acho interessante você estudar um pouquinho e a se aprofundar um pouquinho mais, que são formas aí bem seguras de você estar fazendo um investimento e que tem um risco muito baixo, né, dentre todos os outros investimentos aí, que também garante às vezes uma rentabilidade bem interessante, tá? E esse período agora de inflação bem alta, taxa Selic alta, então esses títulos têm rendido de forma bem legal, bem bacana, porque a bolsa tem rendido, né, um pouco mais abaixo, enfim, né, porque a bolsa varia muito de acordo com especulação, né, então toda essa questão atual, pandemia, guerra, tudo isso influencia diretamente a questão da bolsa. Então a renda fixa tem sido aí uma queridinha no momento, né? E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada sobre o Tesouro Direto, tá? Tem um site do Tesouro Direto, só colocar lá no Google, lá, né? Coloca lá Tesouro Direto, aparece lá www.tesourodireto.com.br, que são títulos do governo, né? Atrelados ao Tesouro mesmo. Então você empresta dinheiro para o governo e esse dinheiro vai rendendo juros, né? Da mesma forma que você paga imposto para o governo, agora você empresta e ele paga para você também, né? Então o Tesouro Direto é uma forma bem interessante. O Tesouro Direto ele tem o prefixado, que é uma taxa já que já está determinada, né? Então quando você contrata ali, ele já tem lá 11,70 e poucos por cento, 12%, 13%, né? Então já tem um valor prefixado com uma data de vencimento. Então, esse título vence em 2024. Então, quando vencer esse título, tá lá, né? Então, tá o vencimento lá 31 de agosto de 2024. No dia 31 de agosto de 2024, esse dinheiro vai cair na conta da sua corretora, que eu já vou explicar em relação às corretoras de valores. Né? Então, esse é o tesouro pré-fixado. Existe o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic, eu considero um dos investimentos mais seguros que existe no país e é um ótimo local para você deixar sua reserva de emergência. Tá? Então, dê uma estudada sobre o Tesouro Selic, tem vários aí vídeos no YouTube explicando sobre o Tesouro Selic, que é um investimento que você empresta dinheiro para o governo e ele rende quanto está rendendo a taxa Selic. No ano passado ela estava rendendo super baixo, 2%, quando o Selic estava bem baixo, mas hoje ela já está valendo 10,75%. Então é um local bem interessante para você deixar a sua reserva de emergência, tá? Mas assim, antes de você colocar lá, dê uma estudada, averigue tudo que for preciso para você aí sim colocar o seu dinheiro no tesouro, tá? Existe o IPCA+, que é um título também do governo atrelado à inflação, mais uma porcentagem em cima, né? Eu não sei quanto que estava a última, mas era mais de 5%. Então é a taxa de inflação mais 5, uns quebradinhos por cento, né? Então hoje o IPCA deve estar em torno de uns 10 e pouco por cento, mais 5 e pouquinho por cento, dá 15, 16% ao ano. Então tá rendendo de uma forma bem interessante. E o legal é que esse tesouro IPCA+, sempre vai render acima da inflação. Então sempre você vai ter um ganho real em cima da inflação, certo? Basicamente são esses três que tem lá, tá? Então, prefixado, Selic e IPCA. Aí tem lá os IPCA com juros semestrais, que daí todo semestre os juros que você teve vai cair na sua conta. Enfim, aí você dá uma olhadinha, vê o que é mais interessante para você.
quais são os seus objetivos de investimento. O próprio site do Tesouro ele faz várias simulações, é bem legal qual que é os seus objetivos, se é fazer isso, fazer aquilo e tal, e ele já te dá algumas indicações de alguns títulos aí para você poder simular e daí depois também fazer investimento, ok? Esse então é o Tesouro Direto. Outro título que eu gostaria que vocês dessem uma olhada seria o CDB. Tá? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Geralmente os bancos, o Tesouro Direto se empresta dinheiro para o governo, o CDB se empresta dinheiro para o banco. E tem CDBs de vários bancos aí, tá? Então só tome cuidado para não colocar dinheiro em banco que você não conhece, né? Coloca em bancos aí que vocês tenham uma confiança, tá? Pode ser bancos digitais mesmo, né? O Banco Inter, tem o BTG, Pactual, BTG. Então, assim, tem vários bancos legais aí que são digitais e tem um grau de confiança bem interessante. O CDB, ele, então, é uma forma de renda fixa, tá? Só que existem algumas coisas assim que vocês têm que tomar cuidado. O CDB, tem alguns CDBs que você coloca o dinheiro e você só pode resgatar esse dinheiro no dia do vencimento, tá? Então você vai colocar lá e você esquece, tá? O Tesouro não, o Tesouro você pode tirar o dinheiro a hora que você precisar, mas você vai pagar a taxa de imposto de renda em cima dos seus rendimentos, tá? Não do montante total, de acordo com o tempo que você deixar lá, né? Então vale a pena sempre deixar pelo menos 2 anos lá, porque da taxa de imposto de renda sempre vai ser 15%, né? Antes disso você pode pagar 22,5%, pode pagar 17,5%, né? Então eu acho que vale a pena deixar mais tempo lá, pelo menos 2 anos, e daí você garante uma taxa de imposto de renda menor. E o CDB é a mesma coisa, tá? Segue a mesma questão da taxa de imposto de renda. Então se você investiu num CDB que vence em 1 ano, então você vai pagar uma taxa de imposto de renda de acordo com o ano. Se eu não me engano é 17,5%. 17,5%. Tá? Então, se você colocar um CDB que dure 2 anos e 1 dia, aí é 15%. Mas só que, diferente do Tesouro, você não consegue resgatar esse dinheiro antes. Tá? Então, dê uma olhada nisso. Existem CDBs com liquidez diária, que você pode tirar a qualquer momento. Só que, geralmente, esses CDBs eles têm uma rentabilidade um pouquinho menor. Certo? Então, dê uma olhada sobre CDBs, porque para investimento em renda fixa é joia também. Outro investimento que existe também na renda fixa é o LCI-LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito agropecuário, se eu não me engano. O que é isso? Então, eu também vou estar emprestando dinheiro para um banco, tá? É um banco que vai emitir esses títulos aí, só que o banco só pode usar esse dinheiro para, por exemplo, se for no caso da LCI, que é a questão de letra de crédito imobiliário, ele só pode emprestar esse dinheiro, usar esse dinheiro quando for relacionado à parte imobiliária, né? Então, financiamentos, empréstimos, enfim, só relacionados à parte imobiliária, e a parte agropecuária é a mesma coisa, relacionada só à parte agropecuária, entendeu? O interessante do LCA e LCA é que ele é isento de imposto de renda, então às vezes você vê lá, tem rendimento de 97, 98% do CDI, então eu não vou, mas como você não paga imposto sobre o rendimento, então às vezes compensa mais do que você colocar num CDB que você pagaria lá 106% do CDI, talvez compense você deixar num LCI, né, por conta da isenção do imposto de renda, mas aí existem calculadoras que podem fazer isso para você, né, que são gratuitas também. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Mas assim, sempre estudem tudo que vocês forem fazer. Tudo. É importante que vocês façam esse estudo contínuo, entendendo mais e mais sobre investimentos, porque é isso que vai fazer acelerar o crescimento do seu patrimônio. Tá? Então é você fazer o dinheiro trabalhar para você. E não o contrário, né? Sempre você está trabalhando para conseguir mais dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Né? No começo parece que a coisa não fica aquela coisa mareada, que não vai, você vê render pouco, mas conforme você fazendo isso de forma constante, depois de uns 2, 3 anos fazendo isso, você vê o teu dinheiro multiplicando e crescendo o teu patrimônio, aí vai te dando um gás para você continuar e você vê que está perto de atingir seu objetivo, então vai te dando mais gás, aí você vai fazendo mais coisas,
Então isso também é uma forma de motivação para você continuar tá sempre se aprimorando. E para eu conseguir investir nesses títulos, eu preciso ter uma conta numa corretora de valores, tá? Essas corretoras de valores tem várias, tá, gente? Tem a XP, tem a Rico, tem a Modal Mais, tem a Nu Invest, tem um monte aí, gente. Tem um monte aí que tem no mercado, né? Tem Toro, tem um monte mesmo, tá? Alguns bancos digitais estão fazendo isso também, né? O Banco Inter, por exemplo, né? O BTG também faz isso. Então, assim, você, independente onde você tiver a conta, elas são gratuitas, tá, gente? Então, não vai interferir. Você pode ter conta em todas, se você quiser, tá? Você não vai pagar nada por isso. Tem vários vídeos aí no YouTube mostrando como é que faz, mas é uma coisa bem intuitiva, tá? Não tem uma melhor que a outra, tá, gente? Então, às vezes, por exemplo, tem alguns investimentos que só tem em corretora tal, né? Por exemplo, só tem lá na Rico. Então, aí você tem que ter conta na Rico. Então, você vai lá, abre conta na Rico e faz o seu investimento por lá. Ah, tem outro investimento que só tem na Nuinvest. Então, você tem que ter conta na Nuinvest e fazer o investimento por lá. Seja Tesouro Direto, seja CDB, seja LCI, seja LCA. Independente de onde você estiver, o importante é você entender na onde e no que você está investindo. Então, por isso que é importante você saber a Selic, saber a CDI, né, saber o que é o IPCA, né? E o segredo do investimento hoje é você diversificar os teus investimentos, seja na renda fixa, seja na renda variável, principalmente na renda variável, tá? Mas eu não vou falar disso nesse momento. Então, na renda fixa, você investe um pouquinho em LCI, um pouquinho em CDB, um pouquinho em tesouro, sabe? É importante você ter essa diversificação, porque às vezes, por exemplo, não dá pra gente colocar todos os investimentos no lado do IPCA. O IPCA é uma taxa variável, né? Hoje ela está super alta, né? Está em 10%. A gente quer que abaixe. A gente quer que o IPCA abaixe. A gente quer que a inflação diminua, né? Então pode ser que daqui a alguns anos ela não esteja mais em 10%, ela esteja em 5%, em 4%. Né? A média dos últimos 10 anos, se não me engano, foi 5%, 5,6%. Então, assim, a gente quer que ela baixe, a gente quer que as coisas fiquem menos caras, né? Para que isso aumente o poder de compra. Então, se você tem tudo em IPCA, lá na frente pode ser que ela não renda tanto quanto um prefixado, né? Que você deixou de contratar agora, né? Então, enfim, por isso que é legal você diversificar, porque às vezes você pega momentos bons em um, outros em mais ou menos e tal, para você conseguir ter um rendimento bacana, tá? Mas, assim, antes de começar a fazer qualquer investimento, tenha a sua reserva de emergência. E estude bastante sobre cada tipo de investimento para você começar a trabalhar esse outro lado, porque os investimentos eu consigo fazer a partir de R$100, R$50. Não preciso de um montante grande para começar a investir. Começa com um pouquinho mesmo, é assim mesmo, né? Daqui a pouco começa com 50, daqui a pouco você coloca 100, depois 150, e vai indo. Conforme você vai vendo ali teu dinheiro crescendo, aquilo te dá mais motivação e você vai tá conseguindo fazer de forma mais consistente e diária. A gente falou bastante assim sobre as questões aí financeiras, né, e tal, renda fixa, renda reserva de emergência. Mas o que eu digo assim, o maior e melhor investimento que você pode fazer é na sua saúde, na sua família, no seu pessoal, no seu espiritual, tá, gente? Esse é o melhor investimento que você pode estar fazendo, né? Estando tudo isso tranquilo, aí o resto é resto, tá? É só uma forma que eu quis trazer para vocês para tentar organizar um pouquinho melhor a questão financeira, para que isso não se torne um problema, que você não fique escravo do dinheiro, né? Que o dinheiro faça parte da sua vida, mas que não tenha um peso tão grande que você tenha que sacrificar sua família, sacrificar o seu tempo valioso, tua saúde por conta disso, né? Hoje a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas se a gente tem que sacrificar essas outras coisas que são importantes, seus pilares, suas prioridades, nada disso vai valer a pena no final, né? Então, se você quer acelerar a questão do seu patrimônio, o melhor investimento que você pode fazer em relação ao profissional é você estar se aperfeiçoando.
né? Se, em qualquer área que seja, não estou falando que você precisa fazer uma faculdade para isso, né? Faculdade sim, te abre portas, é importante, é interessante, mas existem muitos cursos, você pode estudar por conta, né? O importante é você agregar valor na sua hora de trabalho, né? Então, seja empreendendo, seja melhorando dentro de onde você esteja, né? Você faz uma graduação, uma pós-graduação, ou cursos, para você estar melhorando a entrada, para que realmente consiga sobrar um pouquinho mais e você consiga fazer investimentos de forma mais consistente, de formas mais conscientes, para que você atinja seus sonhos aí de uma forma mais rápida. Certo? Eu espero que tenha ajudado. Esse vídeo ficou longo, mas pelo menos assim, você vai ter acesso a ele, você pode ir vendo quantas vezes você precisar. Eu realmente eu fiz esse vídeo pensando aí em transmitir um pouquinho esse pouco que eu sei em relação à parte de educação financeira, mas tem feito uma diferença muito grande. E eu acredito que isso possa fazer uma diferença grande na sua vida também. Se realmente isso for verdade, se realmente te ajudar, você fique livre para transmitir esse vídeo para amigos e parentes, se você achar que realmente te agregou em alguma coisa. E faça isso com frequência, né? Se você tem alguma coisa boa e pode ajudar o teu próximo, faça isso também. Né? Eu acho que quanto mais a gente se ajudar, mais a gente conseguir valorizar, né? Tentar ajudar o próximo, eu acho que mais coisas boas voltam pra gente. E é assim que a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho o mundo, que hoje tá um caos, né? Mas tem muita coisa que vale a pena a gente tá lutando por ele, certo? Então Deus abençoe vocês, fiquem em paz e quem sabe até uma próxima. Um abraço.